E aí, galera, tudo bem? Então, professor Daniel na área e a gente vai falar hoje, primeira videoaula, vai ser sobre noções gerais da prova de espanhol da URGS. O que esperar da prova de espanhol da URGS? Bom, pessoal, a prova de espanhol da URGS, ela é uma prova bastante incomum, né? Ela é uma prova super enganadora. Tu jura por Deus que é uma prova fácil, né? Muitos alunos, inclusive, optam pela língua espanhola porque acham que é barbada, né? Porque é fácil e nada mais longe da realidade. A prova de espanhol é uma prova extremamente exigente, tá? E onde é que está o furo da bala? Por que o aluno acaba indo mal ou acaba fazendo a média 14, 15 acertos? Porque se tu parar de pensar, 14, 15 acertos na prova de espanhol é uma nota bastante razoável, né? Mas ela não funciona para quem está querendo cursos mais exigentes, principalmente hoje em dia na área da saúde, onde a língua estrangeira foi colocada com peso 2. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? A gente não pode fazer o erro que as pessoas cometem, que é o quê? Subestimar a prova de espanhol. Isso é um erro grave. O que faz a prova de espanhol ter uma média tão baixa, né, quanto a média de biologia, ou quanto a média de física, ou quanto a média dessas matérias exatas? O que faz isso acontecer, pessoal, é a questão do vocabulário. Então, o aluno, quando vai se preparar para a prova, o aluno tem que botar na cabeça, primeiramente, que ele precisa de quê? Ele precisa de saber vocabulário. Se ele não souber vocabulário, não adianta. Ah, Daniel, mas a parte de gramática, porque eu tenho muito medo das questões de verbo, porque eu tenho muito medo das questões de formação de plural, não sei o quê. Cara, tudo isso é importante. Mas eu tenho que ter em mente que das 25 questões que a prova da URGS me apresenta, 18 delas são de compreensão de texto e vocabulário, onde eu vou ter 7 questões de gramática. Claro, pessoal, eu estou falando em termos absolutos, isso varia um pouco de ano para ano. Às vezes a gente tem 17 questões, 16 questões de compreensão de texto e vocabulário, aumenta um pouco as questões de gramática, mas em média a gente tem essa divisão. 18 questões de vocabulário e compreensão para 7 questões de gramática. Então, pessoal, a gente precisa ter consciência de que o que vai fazer a diferença na prova de espanhol não é a gramática. Ah, mas Daniel, se eu perder aquela questão de verbo... Pô, galera, perder questão na prova da URGS é complicado. Ainda mais para quem está disputando vaga na medicina, por exemplo, ou no direito, ou na psicologia, que são médias mais elevadas. Mas vamos contar assim, ó. Elas estão no nível de questões perdíveis, né? Dá para o cara perder. Claro que acertar uma questão de tempo verbal, por exemplo, é legal porque acaba separando o joio do trigo. E aí vai nos levar para o segundo, assim, tá? Pô, Daniel, mas 14, 15 acertos, a maioria faz. Galera, a prova de espanhol, ela engana pra caramba. Se a maioria faz 14, 15, pouquíssimos são os que conseguem fazer acima de 20. Pô, mas então como é que eu me programo para fazer acima de 20? Tu vai conseguir fazer acima de 20 quando tu conseguir entender vocabulário. Então o aluno na sua preparação, ele precisa aprender quantas palavras? Mais ou menos umas 1.500, 1.200, dependendo do grau que tu tem. Claro que o aluno que opta por espanhol já é um aluno que larga na frente, porque eu não posso me esquecer que a prova de espanhol tem 85% de semelhança com a língua portuguesa. Então, português e espanhol são muito semelhantes. Isso é uma vantagem. Mas eu preciso aprender a diferença. Por quê? Porque a prova vai me cobrar a diferença. A prova não vai me cobrar a semelhança. Semelhança todo mundo sabe. Aí são aquelas questões tidas como questões fáceis. Mas eu preciso das questões médias e difíceis. E aí é que entra o nosso conhecimento de vocabulário e de compreensão textual. Por quê? Porque, pessoal, se eu não conseguir saber as palavras, eu não sei compreender um texto. Se eu não sei compreender um texto, eu não respondo as questões. Se eu não respondo as questões, eu erro as questões da prova. É simples. É uma conta barbada. Então, olha só. A nossa prova, ela tem 3 textos, tá? 3 textos. O primeiro, texto, gênero, poesia. Galera, é a pior coisa que pode acontecer com um aluno. A pior coisa é o gênero poesia. Por quê? Porque para eu poder interpretar poesia, eu tenho que entrar na vibe do cara que escreveu. E nem sempre na prova, até por questão emocional, tá? A gente consegue entrar na vibe do cara. Então, esse texto geralmente é o pior. Aí depois a gente tem um texto que é o texto literário. Ele é menos pior que o outro, mas ele é ruim também de negócio. Por quê? Porque tu tem vocabulário denso, tanto na poesia como no texto literário, tu tem um vocabulário denso.
Aí vem o terceiro texto da prova. Esse aí é uma caixinha de surpresas. A gente pode ter um texto informativo, que aí para nós é mais tranquilo, porque é uma mensagem, é um texto que passa uma mensagem com começo, meio e fim, ou a gente pode ter um gênero horrível, que é a charge. Ah, Daniel, mas a charge é legal, eu adoro os quadrinhos são legais, eu começo a rir. Só que a charge, meus amores, ela trabalha com o quê? A charge trabalha com ironia. Então eu tenho que ver através da ironia para poder entender aquilo que a charge está dizendo. E não te esquece que a charge também é regional. Ou seja, o vocabulário de espanhol que eu vou ter é um vocabulário regional também. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Subestimar a prova de espanhol é um erro que a gente não pode fazer. Então, nessa reta final, o que eu posso fazer? Pessoal, na reta final, a melhor coisa que tem é tu pegar as provas de espanhol dos últimos 5 vestibulares e fazer. Te apropriar do vocabulário, te apropriar do tipo de questão, te apropriar do modelo da prova, para que quando tu chegue lá, a prova não seja uma completa estranha. Então, vai fazendo, baixa as provas da URGS, tem lá, tá? Em qualquer site aí, tu vai lá, provas da URGS de espanhol, baixa todas, né? Aliás, essa dica não vale só para espanhol, tá, pessoal? Vale para todas as matérias. E, inclusive, vale também para inglês, né? O pessoal do inglês quiser assistir aí, porque como a estrutura da prova vai ser muito parecida, a gente tem a mesma preparação para inglês que para espanhol. Então, vale para as duas aí. Pessoal, foi um prazer, né? Esse é apenas o primeiro vídeo de muitos que virão. Então, a gente vai se falando ao longo do tempo. E, pessoal, olha só, não esquece, te inscreve no nosso canal do YouTube. Valeu!